Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, no YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Milton Cardoso, ex-presidente da Associação Ferroviária de Esportes. Milton, um prazerzaço em recebê-lo. A Uniara agradece a sua presença. Eu que agradeço a todos vocês que fazem parte desta TV Uniara, ligada a essa grande faculdade de nosso interior de São Paulo, né? E é um prazer estar aqui com você, Alexandre, para a gente falar um pouco da nossa Ferroviária de Araraquara. Então vamos lá. Doutor, é o seguinte, você era da torcida Boca do Lixo. Como é que foi a construção da relação entre ser torcedor de arquibancada para ser diretor e depois presidente da Associação Ferroviária de Esporte? Como é que foi essa trajetória? Como é que foi construída essa trajetória? Essa trajetória começou quando eu tinha 5 anos de idade. A minha família toda era ligada à saudosa Estrada de Ferro Araraquara, né? Moro lá num bairro onde eu nasci, aliás, até hoje, num bairro praticamente de aposentados da Estrada de Ferro Araraquara, da Companhia Paulista, né? E desde 5 anos eu ia no estado da Ferroviária. Primeiramente com meu pai, depois ele faleceu em 1966, muito jovem ainda. E a gente tinha todo aquele pessoal lá, seu Andrelino Alves Pinto Filho da Pipocopos, que faleceu há pouco tempo, seu Nelson Borgonovo, Orlando Texaco, Antônio Pestana, meu tio Oscar Sbaglia, que aliás formou Direito aqui na faculdade, né? E a gente saía pela 13 de Maio, ia reto, passava ali pela Anderson Cleito e a gente ia pela linha a pé para ver os jogos da Ferroviária. Então, desde 5 anos de idade, eu assisto jogos da Ferroviária. Naquela arquibancada do gol de entrada, tinha uma paineira, né? A famosa paineira tinha. Todo o estádio de madeira, né? Depois que ele foi construído aos poucos de concreto, né? Então, minha ligação com a Ferroviária, primeiro porque minha família, toda ela, da Estrada de Ferro Araraquara. Meu pai foi sócio fundador, junto com o Pereira Lima, ele era tesoureiro, Antônio Pestana Filho, Ricardo Portari, Nildson Leite Amaral, todos que fundaram a Ferroviária ali no prédio da contadoria, que até hoje está ali em frente do INSS, no dia 12 de abril de 1950. Né? Eu nasci em 1955, então na década de 60, quando eu tinha, como falei, 5, 6 anos, eu já ia no estádio todos os jogos da Ferroviária. Naqueles tempos áureos da Ferroviária, né? Tempos que a Ferroviária mais brilhou, que foi na década de 60 a 70, né? Aquele time magnífico, tricampeão do interior, com Passarinho, com Maritaca, Teia, Bazani, Pio, Ney, enfim, era um Bebeto, Bazani, Fernando, Rossi, Fogueira, que nos deixou há pouco tempo, né? Então eu peguei, talvez, quando criança ainda, a melhor década da Ferroviária, que foi de 60 a 70, onde ela caiu em 65, né? Já subiu em 66 e foi tricampeã do interior, né? Numa campanha brilhante e tendo o artilheiro da era Pelé, o único artilheiro que superou Pelé foi o Teia. Ele fez 22 gols em 67 e o Pelé fez 21, para você ter uma ideia da pujança que foi a Ferroviária. Fez excursões para a África do Sul, Portugal, enfim, um time brilhante. Aí acompanhou um pouco o ritmo, teve uma pequena queda na década de 80, mas voltou a brilhar, como você me mostrou agora aí, com muita emoção, o time de 83 da Taça de Ouro, que foi o único time da história da Ferroviária a disputar o Brasileirão, né, naquele ano, quando o presidente era Antônio Parelli Filho
E eu fazia parte da torcida, como você me perguntou, de assistente de jogos, eu passei a participar da torcida, que era a famosa Boca do Lixo, né? Lá, a vizinha de casa lá, e a gente ia em todos os jogos, inclusive fora de Araraquara. Então você ajudou na fundação da Boca do Lixo? Praticamente eu fazia parte e ajudei a fundar, e até como colaborador da torcida do Pitita, que era o grande mentor, né? E quem foram os grandes fundadores da Boca do Lixo? Foi o Pitita, foi o idealizador, foi ele, lá no bar do Rubão. Depois teve a Madeirama, o Toninho da Madeirama, que ajudava muito com peruas Kombi, com caminhões, né, com instrumentos, fogos de artifício, bandeiras. Na época podia tudo, né? Era o tempo do verdadeiro futebol, né? Hoje você não pode entrar com um jornal no estádio. Dizem que o jornal pode ter risco de incêndio. Um absurdo, né? Bandeira não pode, instrumento tem que ser uma briga para entrar, radinho portátil você tem que ser um radinho pequeno, às vezes nem é permitido, celular também às vezes é até proibido. Então o futebol naquele tempo era o verdadeiro futebol, né? Com bandeiras, faixa, torcida, fogos de artifício, enfim, era uma outra época que infelizmente não existe mais, né? Então eu participei como torcedor, primeiro, torcida, e depois tive uma passagem em 1971, 70, quando eu tinha 15, 16 anos, eu jogava nos times amadores, né, do Atlas. Comecei no Murtão, lá no Campo do Aco, Cris da Murta Teixeira, né, o Murtão, e passei pelo Atlas. Do seu Clemente. Do saudoso Armando Clemente, E na época, a Ferroviária era um time, tinha 3, 4 jogadores em cada posição. E na época, eu e o Ayrton Lamar, que até hoje é dentista ali na Vila Xavier, lateral esquerdo, fomos para a Ferroviária. Então joguei eu e o Ayrton Lamar um ano no time que hoje é sub-17, sub-20, mas na época era aspirantes. Quer dizer, não tinha todas essas categorias. Tinha o time principal e o aspirantes, que envolviam um sub-20, um sub-18, até sub-17, né? Joguei um ano como jogador e depois continuei como torcedor até eu chegar a ser eleito em 1990 a presidente do Conselho Deliberativo, né? E como é que foi essa transição? Anos. Como é que você saiu de torcedor para diretor da Ferroviária? Eu trabalhava no Bradesco, no Banco Bradesco, e o João Pedro Roquete era o vice-presidente da Ferroviária. E o Gaeta era o presidente, o saudoso Gaeta, que fez aquela campanha também maravilhosa. Sim, em 85. Sim. A Ferroviária foi quarto. Serginho Dourado, Paulo Martins. Marcão Bozó. Então, ele me convidou a fazer parte do conselho. E eu, em apenas 30, 40 dias que eu participava do conselho, houve uma eleição. E eu fui indicado. Eu era muito novo ainda, tinha 32 anos, né? E houve uma eleição acirrada. E eu consegui ser eleito presidente do conselho. Aí fui praticamente reeleito até os anos 2008, 2009, sempre como presidente do conselho. E antes, em 1998, como eu disse, o presidente era o Dr. Mário Joel Malara, que por motivos que ele foi eleito vereador da cidade, né? Ele deixou a presidência, eu já era vice dele, assumi. E depois teve uma eleição em 99, fui eleito e reeleito em 2002, aí deixei o cargo no final de 2002, né? Já ajudando essa transição aí para a Ferroviária SA. Quer dizer, a AF só empresta o nome hoje para a Ferroviária. Hoje é Ferroviária Futebol SA, aliás, nem é mais, é SAF, é além ainda de uma SA, né? E continuei sendo presidente do conselho até a extinção total da AF, quando chegou a SAF. Então aí a AF só presta hoje os direitos federativos para a SA, com os símbolos, né, da AF, as cores, flâmulas e o nome dela. Mas na realidade quem toca futebol é a SAF, é uma empresa particular
que tem os seus acionistas, né? E hoje a AF é um time que apenas empresta seu nome à Ferroviária, a Associação Ferroviária de Esportes, né? Entendi. Ela não é mais filiada nem à federação e nem à CBF. A AF, ela é a SAF e a SA é a substituta da AF, vamos dizer assim. Sim, entendi. Então, enquanto existia a SAF e a SA, a Ferroviária só faz um contrato de transferência dos nomes e direitos à SA. Essa é a verdadeira história, né, que aconteceu com a Ferroviária. E como é que era a sua relação como diretor e como torcedor? Porque uma coisa é você ter o pé na diretoria e você tomar decisão dentro do clube. Outra coisa é você estabelecer a relação com o torcedor. Porque a gente sabe assim, se o time está bem, a diretoria vai bem. Se o time vai mal, pau na diretoria. A realidade, no futebol e no a gente não passa a mão. Principalmente no presidente. Né? Como é que era essa relação? Eu nunca dividi essa... Você dividia isso não. Ou você incorporava o torcedor na diretoria? Eu era um torcedor presidente. Primeiro, entendi, que em jogos eu sempre viajava com a torcida. Nunca em carro particular, nunca no meu carro. Sempre nas caravanas, né? Que você conhece bem aqui, o Adilson Macchione, o Bolacha, ele era um dos mentores de tudo isso aí, né? Do saudoso Guilhermão, né? E a gente fazia muita caravana para fora. Todos os jogos, eu arrumava patrocínio e eu viajava com os torcedores. Revestido de presidente, no meio da torcida, às vezes até abusando, soltando fogos de artifício pela janela dos ônibus, né? E no estado da Ferroviária, aí sim eu praticamente assistia poucos jogos na torcida. Eu tinha minha sala da presidência, que é hoje lá onde é o museu. Eu vi o jogo da janela da sede, né? Com um radinho no ouvido e uma santinha na mão. Às vezes eu largava o radinho, punha a santa, invertia, né? E aí eu era aquele torcedor, Alexandre, que eu via o que foi a Ferroviária. A Ferroviária na década de, como eu disse, nessa grande época de Ferroviária, dos grandes times da Ferroviária, com Bazzani, com Teia, com Maritaca, com Fernando, com Rossi. A Ferroviária, ela sempre foi prejudicada pelas arbitragens. Era histórico a Ferroviária estar ganhando de 2-0 do Palmeiras, por exemplo, no Parque Antártica, ela perdia de 3-2. Com interferência direta de arbitragens. Aqui em Araraquara, por exemplo, várias vezes ela foi totalmente prejudicada. Teve um jogo do São Paulo que eu estava com meus irmãos, eu e meus 3 irmãos, eu 10 anos de idade, meu irmão mais velho 12, depois o Geraldo 9 e o Mauro 8. Houve aquele tumulto com São Paulo, uma pessoa armada dentro do estádio, o árbitro era Romualdo Arpe Filho, né? Lenda da arbitragem. Um jogo de um tumulto muito grande, o estádio foi fechado, só às 10 horas foi liberado para o público sair. E logo aos 5 minutos, o Paraná, que era um ponta do São Paulo, um ponta bastante agressivo, ele era até um pouco maldoso, vamos dizer assim, né? Um grande jogador, mas maldoso, jogava muito com o cotovelo, muito dando o ombro no adversário, né? E ele se envolveu lá com uma jogada com o Teia e prontamente só expulsou o Teia, que era o nosso principal artilheiro, né? Como eu disse, o artilheiro da era Pelé. Veio de Fernandópolis, né? Todo o campeonato fazia 18, 17 gols. E foi expulso logo aos 5 minutos. Então houve aquela revolta, aquele tumulto e tal. Aí houve até um torcedor que foi armado, deu um tiro. E foi uma confusão danada. E tudo isso aí. Aí foi aquilo na minha memória sempre... Eu revoltado com isso aí, sabe? Arbitragens tendenciosas contra a Ferroviária. Porque a Ferroviária era um time da estrada, era um time considerado da elite, vamos dizer assim. Porque a Ferroviária... Na verdade, a Ferroviária foi o primeiro clube empresa do Brasil.
Ferroviária nasceu dentro da Estrada de Ferro Araraquara, por exemplo, onde os funcionários da estrada, lá em Votuporanga, Fernandópolis, Catanduva, São José do Rio Preto, era sócio da Ferroviária, debitava no olerite do funcionário da Estrada de Ferro Araraquara, debitava mensalidade, Associação Ferroviária de Esportes. Então ela era praticamente um clube-empresa desde quando nasceu. Porque ela era gerenciada pelos recursos dos funcionários. Da Estrada de Ferro Araraquara. Da Estrada de Ferro. Pelo governo do Estado de São Paulo, pela Estrada de Ferro, pelos sócios da Ferroviária, né? O estádio foi construído em 90 dias. 90 dias? Por 90 dias. Através do saudoso governador, a doutora Demar Pereira de Barros, né? E o fundador, que é Antônio Tavares Pereira Lima, que é o fundador da Ferroviária. Fizeram o estádio em 90 dias e inaugurou o estádio. A Ferroviária já entrou no campeonato em 51, emprestou primeiro o nome do Américo para poder entrar no campeonato paulista, até providenciar as atas, as documentações, né? E aí, em 52, ela já começou como AF. E já brilhando no futebol, já fazendo excursões, revelando jogadores. Se a gente for falar um jogador que a Ferroviária revelou, é mais de 100. Jogador que eu digo é para time grande. Sim. Não é jogador para time médio. Jogador para time grande. Começou lá atrás com o Dirceu, né? Com o Galhardo indo pro Fluminense. Aí foi indo. Bazani, Teia pro São Paulo, Pio, Ney, Dudu, Bazani, Mauro Pastor pro Inter Internacional e relacionado para a seleção brasileira, como eu disse para você, ele foi relacionado também, o Mauro Pastor, né? Fez alguns amistosos. Jogou alguns amistosos, né? Uhum. E a Ferroviária revelava craque assim, de forma a cada 6 meses. Ela revelava um grande talento e os times de São Paulo vinham buscar. O Palmeiras, por exemplo, Sérgio Bergantin, goleiro, Dudu, Bazani, levou o Pio, né? Levou o Pio. 3 meses depois, eles vieram buscar o Ney. Porque eles viram que o Ney tinha o mesmo padrão do Pio, só que até um pouco mais agressivo. Tanto é que quando o Ney foi para o Palmeiras, o Pio foi emprestado para o Santa Cruz. E o Ney foi o titular, com Edu, Leivinha, César e Ney. Né? Aquele grande time, Leão, Eurico, Baldock, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Edmir da Guia. E aí foi caminhando, a Ferroviária foi sempre revelando jogadores. Sempre. Até tempos recentes aí, o Leandro Donizete, o Atlético Mineiro, nascido em Santa Lúcia, né? Curitiba. Menino humilde, né? Recentemente, na minha administração, inclusive, o Grafite, que veio da Matonense, era a reserva da Matonense, fui lá com o Zé Humberto, com o Bazani, com o Rabelo, o presidente Gali quis me ajudar e me emprestou o Grafite, que era a reserva da Matonense. Aí veio aqui na Ferroviária, estourou na Ferroviária em um ano, na 4ª divisão. Ele jogou na 4ª divisão, fez 20 gols, foi emprestado ao Grêmio, do Grêmio para o São Paulo e para o exterior e seleção brasileira. O Grafite foi o único, na verdade, que vestiu a camisa titular, foi o Grafite. Titular da seleção brasileira, 2 jogos em 2010 na África do Sul, né? E teve outros. Na minha administração, o Rodrigo Tabata, que foi para o Santos Futebol Clube, né? E integrou a seleção do Japão também até 2012, me parece. Então a Ferroviária sempre foi reveladora de talentos, né? Aí deu uma parada, porque das quedas de divisão, isso aí tira um pouco da mídia, tira um pouco da divulgação do atleta, né? Ficou um pouquinho mais difícil. Mas a Ferroviária sempre revelou grandes atletas para o Brasil todo e até para o exterior. E como é que era a cobrança? Porque assim, você era diretor, viajava com o time, viajava com a torcida. E como é que eram as cobranças? A cobrança... Por exemplo, assim, o time perdeu, precisa de jogador e tal, e o cara fica falando... Abria a minha sala. Minha sala participava o Bolacha, o Guilherme, que você conhece, o Tadeu, a torcida participava. Aí já veio a Coração Grená, já tinha a Boca do Lixo também ainda. Até hoje a Afeganistão já começou a nascer, né?
e participavam comigo de reuniões normal. A porta era aberta, o torcedor dava opinião, discutia. Lógico que alguns assuntos administrativos a gente tinha que tratar com a diretoria, né? Mas a torcida sempre estava presente comigo, nos bons e maus momentos. A torcida sempre participou. Não é, vamos dizer assim, desculpa o termo, hoje o torcedor da Ferroviária não consegue ver um jogo treino, é vetado. Não consegue ver um coletivo. Hoje ninguém, o torcedor da Ferroviária não conhece. Então, os times hoje geralmente passam por isso, a maioria, nem todos. Uhum. A Ferroviária eu acho que é um pouco de exagero. A Ferroviária é um time que mais exagera nesse setor de afastamento do torcedor. Eu lamento dizer isso, mas nós temos que falar a verdade. O torcedor não assiste coletivo, o torcedor não acompanha jogos treinos, né? E ele, bem distante do clube, uma das razões que você vê o público cada vez menor nos jogos da Ferroviária. Esse afastamento do torcedor, esse afastamento da diretoria, que é uma diretoria praticamente toda de fora, não é de Araraquara. Não tem ex-jogadores como diretores, como a maioria de clubes. Sim. Tem clubes grandes que são SA, que são SAF também. Mas você vê que tem ex-jogadores como diretores de futebol. Ex-presidentes que participam de um conselho de futebol, de um conselho de administração, na própria diretoria de clubes amadores, das equipes de base. A Ferroviária, infelizmente, a gente não pode omitir isso, porque é uma realidade, uma distância muito grande entre ex-atletas da Ferroviária. Nós temos aqui em Araraquara craques. Você falou o Vica, que vai estar aqui presente nesse debate que você falou. Nós temos o Mauro Pastor. Douglas Onça, que foi um ícone, uma história viva da Ferroviária. Marco Antônio, Edmilson. O Pio, com um pouquinho mais de idade, mas foi um grande jogador. O Ney mora aqui em Nova Europa. Sérgio Bergantin mora em Araraquara. Nós temos vários craques que jogou em Araraquara, que poderiam, mesmo sendo uma SA, que é uma SAF, eles participarem da diretoria, de uma categoria de base, do time profissional, mas não. Jamais foram convidados. O último foi o Narciso, treinador de goleiro, que no fim acabou saindo sem muitas explicações, né? E quem mais? Mais ninguém. Não tem um ex-diretor, não tem um ex-atleta dentro da Ferroviária. Ninguém sabe quem é o presidente. O presidente mora no exterior, o filho dele que responde, mas ninguém conversa com ele. Tem um diretor de futebol, que é de fora também, de vez em quando ele dá entrevista. O jogador não tem. O jogador gosta de conversar com o diretor. Não tem o jogador gosta de negociar com o presidente. Conversar no dia a dia. Não, é só comissão técnica. É só a equipe técnica. A Ferroviária hoje é uma equipe técnica que comanda a Ferroviária. O diretor é um só, como eu disse, não é nem da cidade. Então, mantém esse distanciamento, esse isolamento com o clube, que eu tenho certeza que interfere dentro do campo. Eu tenho absoluta certeza. E você vê, todas as decisões na Ferroviária, no estádio, eu acho que a última que nós ganhamos foi a Copa Paulista da Inter de Limeira, né? Nos pênaltis, né? Isso. Nós nunca ganhamos uma decisão em Araraquara. Nunca. Historicamente, desde a Ferroviária subiu, foi no Pacaembu. Em 1966, foi no Pacaembu. Não foi em Araraquara. Ela jogou 2 jogos no Pacaembu contra o 15, né? E depois veio outras campanhas boas, mas sempre decidindo fora de Araraquara. Vencendo as decisões fora de Araraquara. Dentro de Araraquara, nós perdemos inúmeras, dezenas decisões. É uma coisa que acontece e o torcedor acha que é isso aí. É esse distanciamento que houve, que está acontecendo, agora com mais gravidade, né? Porque nós tínhamos presidente tudo da cidade, né? Ô Milton, mas me diga uma coisa. Você está falando da relação, hoje fez um retrospecto e tal. Quando você era diretor e depois presidente,
de onde vinha o dinheiro para você falar assim, ó, eu vou lá e eu vou contratar o cara tal por tal salário? Só arrecadações, e eu tinha bastante patrocínio, inclusive muitas placas no estádio com a Uniara, professor Luiz Felipe, Fernando Mauro, ajuda do Dr. Fernando Passos, e o estádio meu era todo fechado de placas de publicidade. Tinha 10, 15 empresas que colocavam placas na cidade. Camisa eu tinha bastante patrocinador, a Cutrale, que depois, há uns anos atrás, deixou definitivamente a Ferroviária, que é por causa dessa questão do distanciamento da cidade. A Cutrale não aceitou isso. Nigro, Patrezão, Supermercado 14, o Cláudio, que na época era Pague Pouco, lá do Galpão, várias empresas da cidade, Casa de Carne Sebe, Supermercado 14, então eu tinha muito patrocínio na camisa. A Lupo, que patrocinava a camisa, um período deixou a Lupo, veio a Elite de Matão e veio a Predileta. A Predileta, que foi uma grande, uma das maiores parceira também. Exatamente. Então eu tinha muito patrocínio e tinha arrecadação boa. A minha média de torcedor era de 2.000 a 3.000 torcedores por jogo. Na A3 e na B1, para você ter uma ideia. Na Série A3, a média de torcedor era 3.000, 3.500 torcedores, pagantes. E na B1 também chegava a quase esse número. Só que eu pouco contava com essa renda, que a maioria era penhorada. Por causa das dívidas. As dívidas. Eu tinha compromisso. Eu peguei a Ferroviária com problema financeiro. Nós tínhamos a sede social do clube com mais de 80 funcionários. A Ferroviária, como disse, chegou a ter 11.000 sócios. Quando eu entrei em 98, ela tinha 3.000 sócios pagando. Um número bom ainda. Sim. Muito bom. E também dava uma renda para sustentar o time. Mas, como eu disse, o quadro de funcionários era grande, os compromissos financeiros eram grandes. Na época, a dívida era tida como grande, mas era uma dívida insignificante pelo tamanho da Ferroviária. E era uma dívida controlada. Controlava. A gente, mesmo perdendo a bilheteria, praticamente, a gente controlava. Conseguia pagar jogadores, pagar os funcionários. A gente fazia bastante campanha. Rifas de carro, por exemplo, eu fiz muitas. O próprio Uniara, o professor me ajudava muito na venda aqui de ingressos de carro. A gente punha o carro na Favorita, no shopping de exposição, né? Eu fazia muita promoção de rifas de carro. Rifas de carro, às vezes dentro do jogo, no intervalo do jogo, sorteava o carro ali. Não era pela Loteria Federal. Era um negócio muito meio artesanal. Era né? Coisa romantisma mesmo. Era uma coisa artesanal. Isso. E que envolvia a comunidade. Envolvia a comunidade, porque o cara ia no shopping e via o carro da Ferroviária. Aproximava, né? Ia no shopping, o carro tava lá. Ia no supermercado, tava lá uma moto. Sorteada no dia tal, Ferroviária e Barretos, no intervalo do jogo. O cara pulava o alambrado para buscar a chave da moto, do carro. Quer dizer, então era uma coisa popular. Aliás, a Ferroviária sempre foi popular. Os presidentes, o seu Gama era da Nestlé, o Parelli tinha Auto Eletro. Sim. O Gaeta tinha uma pedreira, foi vereador. Dr. Malara, advogado, brilhante. Dr. Wellington Pinto, professor da faculdade, advogado. A Ferroviária nunca teve um presidente de fora. Todos eles da cidade. E pessoas populares, não tinha nenhum presidente rico que punha dinheiro. A gente punha dinheiro no clube, a gente não ganhava, não tinha remuneração. Ninguém ganhava salário. Então, essa era uma AF que foi montada, como eu disse, numa empresa que praticamente desbravou Araraquara, que foi a Estrada de Ferro Araraquara, né? Nasceu ali. Tanto é que a AF, Associação Ferroviária de Esportes, as letras invertidas, a EFA, Estrada de Ferro Araraquara, a Associação Ferroviária de Esportes. Quer dizer, tem até o nome da empresa, né? É muito ajudada pelo governador, não com dinheiro, mas com trilho, com ferro para vender, o estádio com cimento, areia. E
E graças a Deus até hoje, pelo menos a marquise do estádio foi mantida, né? Dr. Ademar Pereira de Barros. A marquise do estádio e as torres de iluminação. E o nome, recentemente pela Câmara, Olivério Bazzani Filho. Eu acho que é uma homenagem. Foi justa, né? O Bazzani já tem um busto na entrada do estádio. Tem um estádio lá no Selmy Day que leva o nome do Bazzani também. Que ele foi realmente o maior jogador da história da Ferroviária. O que mais jogou, o que mais participou como jogador, e o que mais como fez gols técnico, também, né? como técnico, como categoria de base. Agora, craques, teve outros grandes craques também, né? Teve Parada, teve Thales, que foi pro Corinthians. Ô Milton, mas me diga uma coisa. Você transcendeu a Ferroviária. Você tentou ser presidente da Federação Paulista de Futebol. Tentei uma vez, em 2002. E como é que foi? 2003, né? E como é que foi essa relação aí? Essa relação... Como que isso ocorreu? Como é que você, presidente da Ferroviária de Araraquara... Na quarta divisão? Na quarta divisão, você fala assim, não, eu vou lá e vou me candidatar a presidente da Federação Paulista. Você meteu o louco nesse negócio. Fui chamado por vários canais de televisão do Brasil, né? De um sonhador, vamos dizer. Sim. Porque o Fará fazia 17 anos que ele estava na federação. E o Fará mudou muito depois de um certo tempo, ele já não entendia muito os dirigentes mais. A imprensa, em sol quente, lá fora, não podia entrar na federação, não podia mais fazer entrevistas. Essa questão de arbitragem foi me revoltando, foi me deixando bastante revoltado. Aí ele cismou de criar aquela Liga Brasil lá, não sei se você lembra. Colocar times para fazer uma liga, e ele queria incluir só o Guarani de São Paulo, que era o time da cidade dele, que ele foi presidente. Isso aí me deu uma revolta violenta. E aí eu comecei a apurar umas coisas que Deus o tenha. Ele teve até algum mérito, ele foi um bom presidente. Ele teve um bom período, o Fará, de presidente. Não vou dizer para você que ele não fez nada. Ele fez. Mas depois começou a ter umas atitudes e eu comecei a fazer oposição a ele. Por exemplo, ele tinha um convênio com a Pênalti, que é bolas pênalti, né? E eu, conversando com o diretor, assim, dentro da federação, um dia, eu fiquei sabendo que as bolas eram doadas da federação. Era um convênio que as bolas pênalti tinha com a federação e a Pênalti doava, por exemplo, 5.000 bolas para a federação. E o presidente vendia as bolas aos clubes, sempre foram vendidas as bolas. Quer dizer, a Ferroviária ia lá e comprava 40 bolas. Da federação, que a federação ganhava... Exatamente. Da Pênalti. Da Pênalti. Então começou essa coisa aí dele não atender dirigente, atender mal. Ele atendia um pouco bem, porque eu chegava lá, peitava sempre as coisas, arbitragem, como eu disse, eu fui suspenso várias vezes, né? Teve uma história que você chutou o juiz? Não, não é isso? Duas vezes. Chutei o traseiro. Eu nunca agredi um juiz, porque diz que chutar o traseiro de alguém é uma advertência. Eu fui suspenso 2 vezes, 60 dias. Perdemos 3 mandos de jogo. Como eu disse, eu não aguentava mais. Desde pequeno eu ia falar ser esbulhada. E você apagou os holofotes do estádio, é isso? Na verdade, eu falei que foi a chuva. Mas não foi. Todo mundo sabe que não foi a chuva. O primeiro episódio foi esse. Começa o jogo, daqui a pouco tá um apagão. O presidente apagou. Ferroviária e Jaboticabal. 4.000 pessoas no estádio, uma quarta-feira à noite, caindo um dilúvio. Tem a fita. Aliás, eu te mandei o vídeo, né? Tá. Você tem o vídeo. Um verdadeiro dilúvio. E o jogo não andava. A Ferroviária era um time muito mais técnico que o Jaboticabal. Tinha o Zé Hilton, tinha o Marcelinho. Tinha um grande time. Pronto para subir para a Série 2. O que acontece? O juiz não tinha condição de jogo. E ele foi rodando o jogo, foi rodando. Chegou aos 40 do segundo tempo, eu não aguentei. Porque a bola simplesmente não andava. Aí
Eu chamei o Bolacha, o Dilson Marchione, o nosso torcedor aqui. Falou pra ele, apaga as luzes, pô. Apaga a luz não. Chamei ele, chamei meu filho mais velho, o Xandão, nosso saudoso Xandão que você conheceu, o Hamilton Carlos, que aliás tem que fazer uma homenagem a ele. Aqui, o Hamilton Carlos e o Paulinho Taiúva e o Everaldo, do sindicato Cismar, foram idealizadores do futebol feminino no Brasil, em 1990. A Ferroviária foi o primeiro time feminino a ter registro, a ter patrocinador. O Extra patrocinava a Ferroviária, tinha o Niara também nas golas. Então a Ferroviária foi o primeiro time feminino do Brasil. 1990, quando havia um preconceito grande com as mulheres jogando futebol, havia até uma pressão da federação, de tudo. O apoio era rejeitado. E a Ferroviária montou um time, o Hamilton, o Everaldo. Depois, na sequência, já veio o Paulinho Taiúva, veio o Fernando Paulilo, que foi o zagueiro da Ferroviária, veio o Douglas Onça, Fabrício. Aí teve uma sequência histórica que você vê o que a Ferroviária é hoje no futebol feminino. É a terceira força, praticamente hoje, do futebol do Brasil e foi uma das primeiras, há uns anos atrás, campeão brasileiro, campeão Sul-América, da Sul-América, Sul-Americana, Libertadores, né? Então, o futebol feminino, eu tive a honra de ser o presidente que montou essa equipe feminina. Então, era isso aí. A Ferroviária era esse time. E aí, mas voltando... Aí, a federação. Voltando no episódio a minha chapa da federação. Voltando no episódio da luz. Eu entrei lá no... Eu chamei os meninos lá na sala, falei, gente, esse jogo não pode continuar. Então, o Hamilton, o Bolacha, o Guilherme, meu filho, eu não me lembro quem estava mais, tinha mais um dirigente, seu Rezende, que era o mais comedido, mais calmo, né? Já era mais de idade, falou, gente, cuidado com isso aí e tal. Falei, não, vai lá. Eles pegaram, tinha o campo suplementar, né? O estado da Ferroviária normal, tinha o campo de baixo e tal, o transformador de luz, né? Foram lá, e a gente tem que falar a verdade. Estouraram a porta e jogaram blocos. Chama bisnaga. As casas nossas é fusível, né? Na época era pequenos. O estado da Ferroviária, iluminação forte, fusíveis grandes, assim, uma meia dúzia, tudo de máquina, tudo. Sim. Tacaram, aquilo começou a pegar fogo e apagou praticamente 3 refletores na Ferroviária. E a Globo filmava todos os jogos, né? Aquela chuva caindo, deu aquele pano e tal. E eu entrei pelo portão, aí eu entrei. Abri o portão, que eu tinha a chave do portão do gol de entrada, entrei e fui lá mostrar pro juiz, na prática, como é que estava o estado. Né? Então tem a polícia com os cachorros, né? Os cães, na época levavam muito cães de jogos, né? Aí eu comecei a chutar a água no juiz, para ele ver que o campo estava molhado. Então eu acabei molhando o guarda, acabei molhando até os cachorrinhos, tudo, né? Houve aquela confusão, né? Esse jogo eu não chutei o traseiro dele, eu só peitei ele, falei um monte de besteira para ele, não ofendendo a moral dele jamais, mas da incompetência dele, né? Da incompetência dele de fazer um jogo sem a mínima condição, colocando em risco a saúde dos atletas, né? Dos torcedores, né? Aí acabou o jogo. Foi pro intervalo, ele não teve mais segurança, não voltou mais. Houve uma revolta da torcida, né? O carro da federação foi depredado, né? O juiz teve que dormir aqui no hotel na cidade, o carro foi de guincho embora. Conclusão, eu tive um grande prejuízo, teve que pagar o conserto do carro, né? Que era um ômega 0, né? Pagar o hotel e tal, perdemos 2 mandos de jogo, mas o jogo não aconteceu. Aí fui suspenso 60 dias, né? Tal. Isso em 99. Aí começou a federação já a olhar eu de um jeito... eu já não era... Era um dirigente, cuidado, o Milton lá é meio bravo, vinha aqui meio com problema. Cuidado lá. Aí foi 2000.
2000. Aí foi demais. Aí eu tinha um time 2000 para subir de novo. Como eu falei, trouxe o Grafite de Matão, Tabata, Marcelinho. Time de ponta, para ganhar todos os jogos. Começou a arbitragem de novo. O jogo Ferroviária e Barretos aqui, um domingo à tarde. Esse jogo de Jabuticabal, o árbitro era Edmar Vandete Pereira. O jogo do Barretos era o Robério Pereira Pires, que até uns 2 anos era árbitro FIFA. Ele apitou até 2 anos atrás, árbitro de ponta. Sim. Eles colocavam só árbitro de ponta, que era Araraquara. Não colocava juiz caseiro. Que o time da casa sempre quer juiz caseiro. Que tem medo da torcida, tem medo da pressão e tal. Ele sempre ajuda o time da casa. Aqui não. Aqui só via juiz de ponta. Sim. E começa o jogo, Tatal, Ferroviária e Barretos. Esse dia parece que tinha umas 4, 5 mil pessoas. Bastante gente no estádio. Torcida do Barretos de fora. O Barretos estava bem também. Começou o jogo, 10 minutos, o Grafite entra na área. Simplesmente aterrado. Por trás. Carrinho por trás. Cartão vermelho e pênalti. Toca o jogo, o Romério. Segue o jogo, segue. É manha dele. Manha. Aí depois me falaram até que ele usou palavras, né? Manha do cara aí. Manhoso. Vamos embora, tá. Lá, aos 20 minutos, mais ou menos, o Tabata entra pela esquerda, o goleiro vem, uma agressão nele. Tabata era um japonesinho, meia direita. Sim. Craque. Sim, eu lembro dele. Santos, seleção do Japão. Sim, eu lembro dele. 2 pênaltis. Em 25 minutos, mais ou menos. Aí, eu esperei mais um pouquinho, e ele invertendo falta e fazendo tal e coisa e tal. Aí, de novo, entrei no campo. Foi aí o episódio do chute do traseiro. Cheguei, peitei ele bastante. Peitei ele bastante e tal. Ofendi a federação, falei que era tudo coisa armada e tal. Por isso que eu vou fazer. Aí já estava a televisão lá, a Folha de São Paulo, que cobria, né, na época, era muitos jornais que via. Tinha o Lance, tinha a Gazeta que concorria, o Diário Popular, a EPTV dava uma cobertura direta para a Ferroviária, né? TV Bandeirantes. Aproveitei ensejo e falei, e aí xinguei a federação, xinguei a cúpula da arbitragem, que era arbitragem maldosa, tendenciosa, que há muito tempo prejudicava já a Ferroviária. Usei umas palavras até fortes e tal. E vou fazer uma chapa e vamos derrubar essa presidente da federação e tal. Aí foi aquele tumulto, né? E pegou essa época, o Grafite também já era um alvo da imprensa. O Grafite, ele era um alvo. Porque o Grafite, a história do Grafite, eu vou falar aqui porque todo mundo sabe, que nem diz o Milton Neves. Você não conta coisa para jornalista, que eu conto. Pode contar, Milton, que eu não vou contar para ninguém. Aí o Grafite veio aqui, na época ele ganhava R$1.000. Era um salário teto do R$1.000 em 2000. Hoje hoje seria 6 mil, 10 mil. E os outros ganhavam 4, 5. Então ele veio aqui para ajudar a Ferroviária, a pedido do Gali, simpatizou pela cidade e tal. Mas eu sentia que ele estava meio desmotivado por causa do problema financeiro. Ele era de Campo Limpo e tinha problema com a família, né? Aí um dia eu pensei, falei, eu vou incentivar o Grafite, rapaz, sem ninguém saber. Chamei ele lá, falei, Grafite, eu sei do seu problema financeiro e tal, eu vou te dar R$100 por gol. Vou te pagar depois do jogo. R$100 na época, hoje seria uns R$1.500 hoje, mais ou menos. Sim. Por gol. Você vai fazer um gol, você vai ganhar R$100. Vamos começar domingo já. Lá em Caraguatatuba. Aí fomos e tal. Peguei, me lembro como se fosse hoje. Eu falei, hoje ele vai fazer acho que uns 2, 3 gols hoje. Peguei 3 notas de 100 já trocadas. Já passei pro seu Rezende, que era o tesoureiro, pus no bolso dele o dinheiro. Falei, depois do jogo o senhor vai lá discretamente e já dá o dinheiro para ele. Tá, começou lá, fez 4. Fiquei devendo R$100 para ele. No outro dia, 4 horas, ele estava lá na minha sala. Ô, presidente, o senhor gostou? Eu falei,
maravilha, grafite, pelo amor de Deus. Chamei a Regina, que era tesoureira também da secretaria lá, dá mal 100 para ele. E aí eu contei isso aí pro Milton Neves. E ele fala na televisão, no programa dele. O grafite foi lá. Falei, pelo amor de Deus, será que ele vai falar, rapaz? Ele não vai falar. Falou, grafite, eu tô sabendo que você ganhava 100 pau do presidente para fazer o gol. Então virou aquela... A Ferroviária virou um alvo. E aí nessa eu fui candidato. Sim. Fui candidato. Comecei a pegar assinatura. A candidatura, na realidade, não é uma candidatura de voto direto. Primeiro você precisa pegar... Colegiado. Pegar um colegiado. Por exemplo, você precisa pegar 5 times da série primeira, assinatura, aderindo sua chapa. Quem assinou? Para mim, assinou. Hoje eu posso falar, porque já passou o tempo, falar não está mais lá, mas na época, inclusive, eu vou contar o que aconteceu depois. Eu peguei o Santos, que era o professor Milton Teixeira, diretor da faculdade de Santos, lá, ele era o presidente. Sim. E time o filho dele, o Marcelo, foi presidente depois e ele era o presidente. Falou, Milton, eu vou assinar, mas você fez uma promessa, inclusive na Folha de São Paulo, que eu vi sua entrevista, você não vai mostrar para ninguém os clubes. Eu falei, não. Então a Portuguesa e o Santos assinou. Ele pegou os outros 3 grandes. Precisava pegar mais, além dos grandes, que tinha peso 2 votos, pegar mais 6 clubes da 1, que fazia parte da primeira divisão. Aí eu consegui pegar o Guarani, a Ponte Preta, o Botafogo, que era aqui bem pertinho da gente, o Comercial, e na época acho que o Marília assinou também. Tá. Aí pegar mais 10 da segunda divisão, naquele tempo era B1, B2 e B3, que eu até brincava com ele, que eu falava, o senhor faz um campeonato de vitamina. Campeonato vitamínico. O senhor não tem ideia que o senhor podia juntar essas divisões, dar mais dinheiro para clubes, aumentar, fazer 3 divisões? Não, B1, B2 e B3. Parecia complexo vitamínico. Ele ficava bravo, né? E aí, pegar as fichas, tinha que dar 32 clubes para registrar a chapa. Ele pegou, lógico, 60. E ligas. Quanto mais ligas se pegava, valia um voto. Aí ele viajou o interior todo. A televisão, as rádios dando apoio para ele. Então ele pegou praticamente 50 ligas. Eu peguei 10. Então ele pegou um número de fichas, 2 a mais que eu. 2 a mais. Ele registrou a chapa. Eu fui lá para registrar, lógico. Falta 2 fichas, Milton. Você é candidato, mas você vai perder por 2 votos. Mesmo que se tiver eleição, você já perdeu. Então houve aquele tumulto, tá? Aquela cobertura. Aí eu falei negócio das bolas, fiz denúncia. Apresentava aquelas ideias, a federação, tapete de persa de 40 metros por 15, o senhor tem tapete aqui que vale R$1 milhão, talheres, copo de banhado a ouro, e os clubes passando necessidade. Dei entrevista lá, o senhor devia vender a federação. A federação tem que ser uma coisa simples, para o clube do interior, o senhor tem que abrir uma sede no interior e tal. Ele falou, não, eu prometo para você, Milton, que nós vamos abrir uma sede no interior e tal. E para ele acomodar, porque o clima estava tenso, sabe? A imprensa, a maioria, contra ele, já estava contra ele, né? E aí passou uns 3 meses e ele abriu Ribeirão Preto. Poxa, o Milton conseguiu, ele abriu uma sede. Araraquara não, porque de pirraça ele não abriu Araraquara, né? Ele abriu Ribeirão Preto. Então os clubes faziam a documentação para o Ribeirão Preto. Você imagina um time de Araçatuba, Presidente Prudente, muito mais fácil em Ribeirão Preto do que em São Paulo. Com certeza, viagem mais longa. E aí abriu a sede e tal, aí passou mais uns 3 meses, a imprensa começou muito a fustigar ele, essas viagens dele que teve para o Japão, interferência dele na venda do Marcelinho, na época carioca. Ele começou a se envolver com jogadores, com transação de jogador e tal. E ele pegou e renunciou ao cargo. Ele renunciou. Em cima de todas essas denúncias que eu fazia contra ele, ele renunciou. E ele era um homem tão inteligente, ligeiro, vamos dizer assim.
Ele renunciou e sempre falou que o Reinaldo ia assumir, tinha 2 vice-presidentes, o Fará presidente, o Reinaldo, primeiro presidente, e o Dr. Marco Polo Deonero, que foi também um problema para o futebol, mas ele era segundo vice-presidente. O Estatuto da Federação, numa entrelinhas ali, diz que na renúncia do presidente assume o vice mais idoso. Não é o primeiro que assume. Assumiu o Dr. Marco Polo Deonero. Que se diz palmeirense, que se dizia palmeirense. Não, foi conselheiro do Palmeiras, fui diretor dele, vários mandatos, fui diretor da Copa São Paulo, vários mandatos, mas no final foi uma decepção, né? Uma decepção total, se envolveu uma série de coisas também, lançou o Carlos Caboclo, que foi lá e acabou de afundar mesmo o nome de São Paulo lá na CBF, com aqueles problemas com sedução de mulheres lá, com desvio de dinheiro. Antes o Marinho foi uma outra decepção, que o Fará indicou também, foi preso lá em Nova York. Então a CBF, até hoje, ela tem esses resquícios aí, sabe? E aí foi. O Reinaldo está até hoje na federação, também fazendo um trabalho um pouco, assim, muito discreto, né? Mantendo os times do interior com pouco apoio. Ele fala que apoia, mas apoia nada. Ele apoia os times grandes, não quer nem saber do time do interior, nada. Televisão, cobertura para time grande. Esse cerceamento da empresa, da imprensa é coisa da federação, que os times acompanham, né? Então foi toda essa trajetória aí. Fiquei 12 anos, 3 mandatos como diretor da federação. Depois o Deonero foi para a CBF, aí assumiu o Reinaldo, aí eu saí. A maioria da diretoria saiu, pediu demissão, porque o Reinaldo tinha uma outra equipe de trabalho, né? A gente era contra muita coisa que ele fazia, e a gente se afastou e o futebol continua aí nessa situação difícil que você vê, né? O futebol atravessa um momento difícil, totalmente difícil. Por que o senhor acha? Financeiramente, os clubes tudo arrebentado financeiramente. Jogador ganha R$1 milhão, R$1,5 milhão, só que ganha, mas eles não pagam. A maioria dos clubes não paga jogador no seu todo. Não paga direito de imagem, atrasa premiação. Então, há um momento, você vê a situação do Santos. A situação do Santos é crítica. Financeira do Corinthians, crítica. O São Paulo deu uma melhorada, né? Os clubes do interior nem se fala. Se você pegar a história dos clubes do interior, eles vieram, pouco a pouco, acabando, vamos dizer assim. O Comercial está lutando na 3ª divisão. Um clube de uma cidade como Ribeirão Preto. 15 de Jaú, na 4ª divisão. Clube tradicionalíssimo. Noroeste, 3ª divisão. América e Rio Preto, 4ª divisão. Os 2 times de São José do Rio Preto, o América foi um grande time interior na 4ª divisão. Praticamente o estado abandonado. Presidente Prudente, 2 times. Tem um só que subiu agora, que é o Grêmio Prudente. Foi para a 2ª divisão. Já começou a dar uma recuperada. União de Araras, 4ª divisão. Né? Taquaritinga, 4ª divisão. Catanduvense, 4ª divisão. Jabuticabal, extinto. Votuporanguense, 4ª divisão. E vamos também citar a nossa Ferroviária, 2ª divisão. Por incrível que pareça, nós ficamos 19 anos na Série A2, 19 anos para subir, e esse pessoal, com todos os recursos que tem, com todo esse apoio de acionistas, de empresários, né, consegue montar um time que consegue cair para a 2ª divisão. Precisando ganhar o último jogo, né, de 1-0, um gol. Não fez. E não fez, e nós caímos para a 2ª divisão. Aí o afastamento é maior da torcida, e a parte financeira da Ferroviária, nós temos que falar a verdade também, que nós estamos aqui numa TV de uma faculdade, que é uma representatividade da sociedade, né? Grande parte da população estuda aqui, estudou aqui, então nós temos que falar a verdade. A situação da Ferroviária financeira, ela pode se tornar crítica também. Por quê? Porque na 1ª divisão ela recebia R$6 milhões.
Acompanhem vocês. Pelo campeonato inteiro, pelo campeonato todo. Para disputar o campeonato. De 3 meses. Tá, de 3 Paulistão, meses. 3 meses, 6 milhões de reais. Sim. Atentem a isso. 6 milhões de reais. Fora a camisa, patrocínio de camisa, fora a arrecadação, fora uma série de rendas, né? Sim. Sócio-torcedor. O ano que vem ela vai receber simplesmente 400 mil reais. Para disputar a Série A2. A2. Então você vê a diferença de 6 milhões para 400 mil reais. Sim. Ela não classificando, ela não vai poder manter o time. Como é que não vai manter um time até fevereiro do ano que vem? Então tem que encerrar o time e começar lá na frente de novo. O investidor vai ter que montar um outro time de novo para disputar A2. É aquele problema de todo ano. Cada campeonato você monta um time. Time montado em cima da hora, o resultado, 90%, você sabe qual é. Falta de entrosamento, falta de união do grupo, uma série de fatores que interferem no campeonato e no resultado. Então a situação da Fora é muito difícil. Eu vim aqui numa semana difícil, né? Mas infelizmente eu tinha assumido o compromisso e estou aqui. Sim. Tentando o acesso para a Série C, que seria amenizar, vamos dizer assim, não tudo, porque a Série C também, a verba é pouca. A federação só dá viagem e hotel, não dá verba, não dá o dinheiro como o Paulistão dá. O Paulistão dá o cheque para você pagar os jogadores. 6 milhões, 4 cheques de 1,5 milhão. Então você toca um time com o dinheiro da Federação Paulista. Tem clube que nem patrocínio tem na camisa. Só com o dinheiro da Federação Paulista de Futebol. Não põe poucos patrocínios para ver só quem faz a camisa ou alguma coisinha na manga, na gola. Não depende de nada, só do dinheiro da Federação, que é via televisão. Rede Globo, às vezes a Record, né? Estão revezando agora, mas via televisão, paga para os clubes disputar o campeonato. Então o time que cai, ele tem que começar de novo. Tudo de novo. Voltar tudo aquele negócio de fazer promoção, de levar torcedor, de contratar jogador de menos expressão técnica, porque não vai ter o recurso necessário para disputar. E a Ferroviária fora desse calendário é uma coisa muito grave, porque ela não vai ter receita, não vai ter mídia, não vai ter... vai ficar numa situação muito difícil, né? Então vamos torcer para que... Conversamos aqui com Milton Cardoso, ex-presidente da Associação Ferroviária de Esporte. Milton, foi um papo incrível. Obrigado pela sua presença. A Uniara agradece demais você aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Parabenizo vocês pelo trabalho realizado no jornalismo. Acompanho toda a programação da Uniara, tanto na TV, tanto na rádio. Como eu disse, a faculdade é um segmento da cidade, né? E espero ter contribuído com alguma coisa. Espero que a Ferroviária tenha dias melhores, que a torcida merece, né? Um abraço a todos vocês, os afianos, afianas. Vamos continuar acreditando. A gente, se é uma coisa que a gente tem, é fé sempre, né? Esperança. O momento é difícil, mas vamos tentar superar. Um abraço, obrigado pela oportunidade.